Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, na sua Rádio Mundial Acreditando na Vida, na sua rádio que tem compromisso com a verdade, mais um programa Consciência e Revelações. Esse programa que é dedicado a você, meu amigo, minha amiga, para nós falarmos dos mistérios menores e principalmente dos mistérios maiores e do grande mistério, do grande arcano que é a figura do Rei do Mundo, que nós chamamos carinhosamente, de Rei do Mundo, que vem a ser o Senhor Melquisedeque, o espírito, a consciência que tem como corpo o próprio planeta Terra e que comanda todas as experiências nos 4 reinos evolutivos, no mineral, no vegetal, no animal e no hominal, na marcha das civilizações e na evolução da mônada, a unidade consciencial humana. E nesse programa a gente sempre traz consciência e traz as revelações. E hoje, então, nós vamos trazer a consciência e as revelações de um assunto muito interessante que podemos dizer um dos maiores mistérios do mundo e que assola todos os países, pesquisas, estudos, e existem grupos de pesquisa intensa e de estudos intensos também para tentar desvendar esse grande mistério que é o mistério dos discos voadores, o mistério dos UFOs, dos OVNIs. E hoje nós vamos falar a verdade sobre os discos voadores, a verdade sobre o fenômeno UFO. O UFO vem do inglês Unidentified Flying Object, quer dizer, objeto voador não identificado. Mas além dos voadores existem os submarinos, que são os OSNIs, objeto submarino não identificado, que ele é tão grandioso e tão intenso em quantidade e manifestação quanto os celestes. E vamos falar desse fenômeno de uma forma muito ampla, porque é um fenômeno que intrigará e intrigou sempre, ao longo do tempo, milhões e milhões de pessoas. Muitos estadistas, muitas pessoas também de importância, de significância, e pelas estatísticas acreditam que os discos voadores existem, totalizando 50% daqueles que acreditam na sua existência. 20% ainda estão como que indecisos para decidir e 30% acha que é pura imaginação. Mas como nós temos que falar das verdades, vamos falar das verdades dos UFOs, dos OVNIs, atendendo diversos pedidos de clientes aqui da Rádio Mundial e também a vários pedidos de ouvintes pedindo esta informação. Nós sabemos que milhares de livros foram escritos sobre os UFOs, sobre os discos voadores, contando aparições, experiências, perseguições, sequestros de pessoas, vivências e contatos de vários tipos. E a gente sabe que existem 5 níveis de contatos. Quando a gente vê simplesmente o fenômeno é de 5º grau. Quando a gente vê o fenômeno com mais detalhes e com mais performance, ou então com mais conhecimentos, que deixa realmente evidências maiores, é um de 4º nível. Um de 3º nível é exatamente quando ele deixa marcas, ou seja, quando ele posa, quando ele deixa a marca nos seus pés, nos seus trens de aterrissagem. E no 2º nível é quando a gente vê seres que existem, não é? Associados a esse fenômeno. E de 1º nível é quando a gente tem contato direto. São níveis assim, cada um dando uma maior intensidade da experiência UFO, da experiência com os discos voadores. E a gente sabe que as principais nações do mundo tiveram as suas comissões, fizeram estudos, grupos para definirem este processo todo. E principalmente para conseguir uma tecnologia dita avançadíssima em relação à tecnologia atual. E tudo isso nos Estados Unidos resultou no projeto Livro Azul, conhecido como Blue Book, ou Blue Book. E este assunto passou a ser assunto de segurança, tanto na Rússia, como na França, como nos Estados Unidos, em muitos países, em paralelo com as atividades da aeronáutica, da marinha, do exército, e muita coisa foi comprovada. A cada 100 fenômenos, 90 são ditos como falsos, entre aspas, mas 10
são difíceis de serem explicados e são considerados como verdadeiros. E muitos acontecimentos também foram abafados, muitas provas foram obtidas e escondidas, e existe, portanto, pouca verdade pública acerca desse fenômeno, discos voadores, UFOs e tudo mais. Mas a tradição iniciática, o conhecimento oculto, o conhecimento sagrado, a tradição dos Traishomarutas, as escolas de iniciação realmente têm um conhecimento muito mais amplo a respeito. E por essas tradições da Gupta Vidya, da sabedoria iniciática das idades, os discos voadores existem há milhões de anos. Tiveram grande apogeu no nosso planeta há 57,3 milhões de anos atrás, 700 mil anos antes do período Eocênio, paleontológico. E nas tradições chinesas, nas tradições hindus e nas tradições orientais é muito conhecido também. Existem livros milenares escritos há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 5.000 anos atrás, que são verdadeiros tratados, falando dos UFOs, falando dos discos voadores. Como, por exemplo, o Samarangana Sutradhara, que tem 230 versos, que conta detalhes, tamanhos, funcionamentos dos Vimanas, objetos estes que pairam no céu, tornam-se invisíveis pelas suas vibrações e que podem levar até 100 pessoas. E também o Vimakrika Chostra, onde Vimakrika quer dizer aeronáutica e Chostra quer dizer tratado. Como que é possível, há 5.000 anos atrás, ter tratados de aeronáutica? E tudo isso escrito por um sábio hindu chamado Bharadvai, em cima dos acontecimentos atlantes de 5.000 anos atrás, que trouxe ao conhecimento evolutivo. E Bharadvai fala de 3 tipos de UFOs, ou 3 tipos de aparelhos. Eles não se incendiam, eles não quebram, têm uma performance totalmente diferente, eles quebram as leis físicas, as leis da própria natureza, porque eles usam forças sutis da natureza, chamada de tattvas, cujos nomes são Prithvi, Apas, Tejas, Vayu e Akasha. E esses equipamentos, estas máquinas, estes sistemas, eles têm 31 partes componentes principais e são feitas com 16 materiais de construção. Materiais estes que absorvem luz, que absorvem calor e que processam energias, exatamente como alguns materiais que nós temos hoje em dia, não é isso? A gente sabe que existem placas que, através da luz, a gente transforma em eletricidade. Isso a gente vê na Bandeirantes, a gente vê nas estradas, então isso tudo é possível. E existe um material muito interessante chamado oricalco, que é o material de tradição oculta e que é o material que reveste, podemos dizer, os UFOs, que dá essa característica de luz, de luminescência, de brilhos e de cores também. E aí vem todo o conhecimento oculto dos Vimanas, ou dos UFOs. Vimanas é um conhecimento dentro da teosofia, dentro das tradições iniciáticas, milenar. E ele fazia parte de toda a estrutura e de toda a tecnologia angélica que foi colocada para o homem na época da Atlântida, em seu apogeu, há 57,3 milhões de anos atrás. É antigo? Sim, é muito antigo, mas ainda perdura até o momento atual. Ele está ligado não a seres humanos, mas está ligado sim a seres divinos, porque a Terra, ela era, no seu processo evolutivo, um sistema totalmente diferente do que é hoje. O homem, no final da evolução, nós estamos com 1.664.501.109 anos de existência como humanidade na marcha das civilizações, nas fases adâmica, hiperbórea, lemuriana, Atlante e Ariana. E o nosso planeta tem 1.965.884.809 anos de existência. Mas ele vai perdurar até 4.320 milhões de anos. Ou seja, nem chegamos na metade. E nessa história da humanidade, nós temos o período onde tivemos a queda dos anjos, os seres divinos, que mudaram todo o plano Terra, toda a genética do animal. Todos os animais até então, na fase lemuriana, eu estou falando de 280 bilhões de anos atrás, e fases anteriores também, que eram as fases dos dinossauros, eles foram praticamente extintos. E aí surgiram novos animais. E desta genética animal foi incorporada a genética humana, e nós, que éramos para ser
ser semelhantes a um orangotango, semelhante a um gorila, no final da evolução, como seres terrenos, como seres da Terra, recebemos traços de Vênus e somos muito parecidos geneticamente com esta hierarquia de Vênus. E todos esses líderes da humanidade, todos esses seres que tiveram destaque e que realmente são exemplos de padrões evolutivos, são seres de Vênus. Então a Terra hoje ela está híbrida em evolução com sementes de Vênus. Então todo fenômeno UFO está associado a Vênus. Eu não estou falando desse planeta Vênus que tem aqui entre a Terra e Mercúrio, indo em direção ao Sol, os planetas interiores. Eu estou falando de um Vênus futuro, de um Vênus que estas hierarquias caíram do futuro para o passado. Então é perfeitamente através de um UFO entrar no futuro e entrar no passado. É uma tecnologia totalmente diferente, porque nossa consciência, ela simplesmente segue a evolução. Se eu falo já, agora, não existe, agorinhas, não existe. Então presente não existe. Quando eu falo já foi. Então o presente não existe. O que existe é uma contínua transformação de futuro em passado. Por isso que o tempo é uma maia. Futuro ainda não aconteceu. Passado já aconteceu. E presente não existe. Então o que é presente? Não existe presente fixo. Seria como tirar uma foto onde tudo fica parado. Existe o presente dinâmico, que é a transformação do futuro em passado. E através do UFO a gente pode fazer esta experiência. Podemos fazer viagens no tempo. É uma coisa fabulosa, é uma coisa fantástica. Pela Bíblia, nós temos relatos milenares, como, por exemplo, o profeta Elias, que subiu aos céus numa carruagem de fogo, a escada de Jacó, um grau da maçonaria, de onde subiam e desciam seres que ele chamou de anjos. No êxodo de Moisés, luzes e bolas de fogo guiavam à noite e afugentavam a traseira, aqueles que estavam perseguindo, e deixavam uma nuvem de proteção por trás do povo em Êxodo. O maná caído dos céus, o fenômeno da passagem pelo Mar Vermelho e tantos outros fenômenos, eles têm explicações físicas, mas também têm explicações ufológicas. O relato de Ezequiel no acampamento dos judeus cativos na Babilônia, no ano de 593 a.C., que viu um globo de fogo com metal, tendo no meio algo parecido com 4 animais, com semelhança ao homem, com 4 rostos, com 4 asas, fazendo parte de uma estrutura com 4 rodas cada uma e cada roda dentro de outra roda. Isso é o que está escrito na Bíblia. Isso então é um mecanismo, um sistema muito associado ao fenômeno UFO. A própria estrela móvel de Belém, que guiou os 3 reis magos, também é dita como fenômeno UFO. E pela história registrada, nós sabemos que Alexandre Magno, no ano de 329 a.C., ele foi molestado por 2 aparelhos voadores. Estava pronto para começar uma batalha e surgiram dos céus 2 aparelhos voadores, 2 UFOs, que acabou com todo. Então cada um fugiu para um lado, para depois guerrear novamente. E no século IV, em Lyon, na França, a própria igreja enfrentou problemas com toda a população, muito assustada, com objetos que danificavam as plantações, danificavam rebanhos, faziam cair peixes do ar, faziam cair animais do ar. Eram fenômenos incríveis. Em abril de 1561, os céus de Nuremberg, na Alemanha, ficaram cheios de esferas e discos luminosos. Tudo isso registrados em documentos alemães. Isso tudo aconteceu depois, em 1566, na Basileia, na Suíça. No período de 1896, nos Estados Unidos, de 17 a 24 de novembro, foi aquele festival de aparições incríveis. Mas... E uma tarde chuvosa, no dia 13 de outubro de 1917, 50 mil pessoas em Fátima, Portugal, presenciaram um enorme disco prateado e também luminoso, girando no céu, emitindo calor que chegou a secar todas as roupas molhadas das pessoas que estavam presentes. Esse disco prateado desceu, subiu rapidamente em direção ao sol, confirmando a profecia dos 3 pequenos camponeses portugueses, e a igreja concluiu que isso foi um milagre, milagre de Fátima. Nas guerras mundiais, os discos voadores, os UFOs, os OVNIs, em formas de esferas luminosas, sempre perseguiram e acompanharam os aviões, principalmente os ingleses e os alemães dos 2 lados da Terra. Não deixavam nada passar em direção à Rússia. Então, os objetos voadores, todos pensavam que eram armas inimigas. Os alemães pensavam que era dos ingleses. Os ingleses pensavam que era dos alemães. E os foguetes tripulados também, todas as viagens à Lua foram acompanhadas pelo fenômeno UFO.
Então a gente sabe que quando pisaram na Lua pela primeira vez, Armstrong, ele viu realmente um objeto parado um pouco distante e continuou normalmente. E toda a viagem foi acompanhada com um objeto em forma de todas as Apolos. A gente sabe disso. Recentemente no México, a quantidade absurda de fenômenos que apareceu no México, recentemente também no sul de Minas, na cidade de Varginha, com aqueles seres com chifres, que também são seres que a gente vai falar, e tudo isso realmente é muito grande, esse conhecimento. E tudo isso está dentro dos conhecimentos sagrados. Pertence a conhecimentos dos estudos da Atlântida, que era governada pelos 7 reis de Edom, ou de Éden, ou do paraíso. Pertence aos mistérios da 8ª cidade, a Roma Kapura, da tradição hindu. E a Atlântida, então, tem tudo a ver com o fenômeno UFO e todo o processo Atlântico, toda a destruição Atlântica, da guerra entre os vermelhos e os amarelos, realmente está associada ao fenômeno UFO. E a própria Atlântida, que foi na ilha de Poseidones, totalmente destruída por fenômenos UFOs também, relatada pelos gregos através de Platão, através de Solon, no diálogo de Timeu e Critias, e a gente sabe que Critias, ele era neto de Solon, e Solon adquiriu conhecimentos sagrados referente aos UFOs e aos Atlantes, junto aos rabinos hebreus e junto aos egípcios. E a ilha de Poseidone, o último reduto Atlante, afundou numa batalha de Vimanas, numa batalha de UFOs, no ano de 9.564 a.C., há mais de 11.570 anos atrás. E o livro de Dizian, da doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, ela fala do resgate dos bons com os Vimanas de face amarela e a destruição dos Vimanas ou UFOs dos maus, dos vermelhos. Então, realmente, tudo isso acontece. E nos livros, aconteceu, e nos livros e templos lamaístas de 4.000 anos atrás, em Lhasa, no Tibete, conta exatamente a destruição de Poseidones, com morte de 64 milhões de pessoas nessa batalha. E no Yucatán, no México, do outro lado do mundo, foi descoberta também a coleção Le Plongeon, conhecida como Codex Troanos, de 3.500 anos atrás, que conta a destruição com morte de 64 milhões, número coincidente do Tibete. Pessoas morreram no ano 6 de Can, no mês de Isaac, durante 2 dias, do Moluque, ou 11 ao Shuen, ou 13, ou nos dias 11 ao 13 do mês Moluque, do ano de Can, isso no calendário maia. Então tudo isso corresponde ao 9.564 a.C., por isso que a gente falou 9.564. Então, com toda essa degradação, com todo esse processo dos Atlantes, estes seres, então, destruíram tudo que tinha na face da Terra, acabaram com toda a construção, destruíram as cidades e revoltaram toda a crosta terrestre. E hoje eles vivem debaixo dos mares, nas águas, e pelas suas vibrações eles penetram a matéria e vivem em dimensões associadas ao nosso planeta, são daqui, fazem parte da Terra, foram seres de Vênus que construíram tudo isso, mas eles permitem fazer a conexão passado, presente e futuro. Eu sei que é uma história muito difícil de ser entendida, mas esta é a realidade ocultista, esta é a realidade dos UFOs, que eu procurei dar um condensado para você entender. E por que eu estou falando disso? Porque é momento deles reciclarem. 10 dias antes, uma semana antes também de acontecer o terremoto na Itália, eu falei em palestras públicas, falei também em cursos que eu dou sobre o tarô, falando dos registros, das profecias que o tarô tem, que me perguntaram quem que seria a próxima, não é? O próximo terremoto. Eu falei, a Itália está na hora de acontecer. Depois da Itália vão ter outros menores e outros vão acontecer ainda muito fortes, que a gente vai ter na Turquia, na região da Ásia Menor,
e também outros que vão acontecer tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte, na América do Norte, América do Sul, Japão e Oceania. Realmente é uma sequência, porque tudo isso é lógico, tudo isso faz parte de um processo, com o Sol que está dentro da Terra ainda, porque a Terra é grávida de um Sol, por isso que existe, a Terra não é oca de vazia, mas é oca com essa energia eletromagnética que recebe por impactos das vibrações do Sol. Existem esses impactos nas explosões solares e que provoca terremotos, maremotos, tsunamis e tudo mais. Mas eles estão sempre presentes toda vez que existe clima de guerra, toda vez que existem perigos de pestes que vão ser colocadas na humanidade, toda vez que existem experiências atômicas, testes de ogivas, e eles estão aí para aparecer novamente e se mostrarem de forma ostensiva. Está para acontecer a qualquer momento. Eles estão presentes, só que a gente não vê. Às vezes tira uma foto e na foto aparece, mas olhando a gente não vê, porque eles tornam-se visíveis pelas suas vibrações. Eles são realmente de tecnologia incrível. E eles estão associados a todos os mistérios de Eldorado, mistérios de Shangri-La, de Duarte, de Agartha, de Shambhala, que são esses mundos relacionados aos discos voadores, principalmente os mundos de Badagas. Então, na realidade, eles ficam nas dimensões de Badagas, que são a dimensões mais sutis do que as dimensões materiais terrenas. E de Badagas, através de seus portais, eles surgem através da matéria manifestada e pelas vibrações aqui na matéria manifestada se tornam visíveis ou invisíveis. Realmente é um fenômeno muito grande. E a gente está falando dos UFOs exatamente por causa da importância que eles vão ter daqui para frente. E sempre que a gente traz algum assunto é porque tem algo a ver no contexto evolutivo. E quem são os seres de Badagas? Eles são seres que, miscigenados com híbridos, formam híbridos, miscigenados com seres humanos, eles mudam a genética do ser humano. O homem, no final da evolução, era para ser semelhante a um gorila, a um orangotango, exatamente como conta aquele filme Fantasia, que tem um pouco muito de realidade, que chama-se O Planeta dos Macacos. Essa era a grande realidade do Projeto Terra. Mas houve uma briga chamada Tarakamaia, a Guerra dos Céus, e a quinta hierarquia de Lúcifer, dos espíritos luciféricos ou de Vênus, caiu na matéria, e aí mudou toda a genética animal para depois, a partir da fase lemuriana, para depois mudar a genética hominal. E a conclusão é que nós somos mais parecidos com Vênus agora, com a hierarquia que está por trás de todos os fenômenos e que comanda toda a nossa evolução, do que propriamente da Terra. Então eles estão compromissados com a Terra, fazem parte da Terra, eles constituem todo o sistema Terra. Não é uma questão de um outro sistema, ou de um outro planeta, de uma outra galáxia, ou de uma outra estrela qualquer que eles veem. Eles são intraterrenos, eles são intraterrestres, não tem nada de extraterrestres, extraterrenos, eles fazem parte do contexto, e daqui não vão sair até o final da evolução. E o processo deles é miscigenar a genética, fazer com que a genética de Vênus seja melhorada, otimizada, para um aperfeiçoamento do plano Terra. Então hoje, se a gente olhar, essa é a realidade. Então se olhar Jesus, Jesus é um ser de Vênus. Se a gente olhar Moisés, Moisés é um ser de Vênus. Davi era um ser de Vênus. Todos estes seres importantes, como 100 Zoroastros no Irã, eram seres de Vênus. 28 Vyasas na Índia, 7 Rishis na Índia, mais Rans, que emigraram da Índia para o Oriente Médio, também representam seres de Vênus. Então, nós temos a genética de Vênus. Hoje, a Terra, espiritualmente, é comandada por Vênus, e materialmente ela é Terra. Então, isso houve um agregado muito forte evolutivo. Só que o homem não tem condições ainda de entrar em contato com eles. Então, eles não têm contato com o ser humano. Mas eles usam os seres artificiais que eles criam, que são os greys, como esse de Varginha, como outros greys, que eu até tive contato com eles no Mato Grosso, na região dos Índios Chavantes, e também na região que a gente chama do Vale dos Sonhos, na região que fica entre Barra do Garças e Nova Chavantina.
e eles são seres que correspondem na Bíblia aos animais faladores, ou seja, são seres criados artificialmente para finalidades, para trabalhos, mas diretamente com a natureza e com contato com o ser humano. Esses são os greys. Mas os seres reais, eles são muito bonitos, são altos, têm a configuração humana, têm olhos mais alongados, são um pouco diferentes na conformação do rosto, mas tem muito parecido com a gente. São altos, bonitos, inteligentíssimos, não usam o mental concreto, mas usam o mental abstrato, têm um conhecimento pleno. E a tecnologia dos UFOs é uma tecnologia que existiu na Atlântida e que futuramente vai ser resgatada novamente no contexto evolucional. Mas esta verdade, ela está nos conhecimentos, nas revelações das escolas de iniciação, e nós abrimos diretamente para que você possa ter um contato maior. Na segunda parte do programa, vamos abrir para perguntas, e o que você quiser perguntar sobre este fenômeno, a gente vai explicar para você. Vamos fazer intervalo e voltaremos já já para a segunda parte de Consciência e Revelações. E aí, meu amigo, minha amiga, já pegou papel, caneta, lápis? Então vamos às nossas informações, porque hoje, amanhã, sábado e domingo, teremos atividades na Consciência Cósmica. A nossa viagem para São Tomé, por motivos particulares, ela teve que ser modificada. Em vez de vamos fazer essa viagem, então, saindo no dia 30 de abril e retornando no domingo, aproveitando o feriado do 1º de maio, não é isso? Porque muitas pessoas não puderam ir em cima do feriado do dia 20, que o feriado cai na terça, não houve essa ponte, mas com certeza na sexta-feira a ponte é direta, não é isso? Então, do feriado do dia 1. Então, São Tomé, iremos no dia 30 à noite e voltaremos exatamente no dia 3 de maio, tá certo? Bom, vamos às atividades. O que teremos hoje? Hoje vai ser fantástico. Eu preparei aqui toda uma atividade especial para não atrapalhar a sequência que eu estou apresentando na Consciência Cósmica. Mas eu vou colocar coisas importantíssimas hoje para você. Então o que teremos hoje? Das 15 até as 18 horas. É imperdível. Eu estou falando do tarô de Oswald Wirth e vou dar as posições oraculares do tarô. Posições oraculares para você ter um facilitador da consciência do tarô realmente passar o conhecimento para você. Então eu vou falar de todas as posições, 7 posições oraculares hoje. Posições oraculares do tarô de Oswald Wirth e do tarô da Nova Era. Então vai ser das 15 até as 18 horas, imperdível, é fantástico esse conhecimento e você vai entender toda a lógica, toda a inteligência, toda a estrutura, todo o movimento que o tarô tem para que ele possa falar consciencialmente com você. Posições oraculares do tarô das 15 às 18 horas, hoje à tarde, né? Você que está me ouvindo no sábado, então, posições oraculares do tarô de Oswald Wirth e da Nova Era. Depois das 15 às 18 horas, nós vamos ter a prática da meditação consciencial. Vamos abrir os 7 orifícios da cabeça e tirar tudo que está dormitando no inconsciente, como dons, faculdades, potencialidades, e fazer aflorar para o consciente. Então, prática da meditação consciencial, imperdível, para equilíbrio físico, vital, astral, mental e espiritual. Das 18h30 às 19h30. E depois, às 20 horas até às 21h30, hoje à noite, uma palestra imperdível, fantástica, exatamente na situação atual, com essa bolha financeira, com essa dificuldade financeira, com o que está acontecendo no mundo. E nós vamos falar do dinheiro, do valor, dos valores e da valorização material, pessoal e espiritual. É muito interessante. Você vai entender como se fixar no valor, como agregar valor e como usar o valor. Então, dinheiro, valor, valores, valorização
pessoal, material e espiritual, hoje à noite, das 20 até as 21h30, imperdível, aguardo você lá, não é? E no domingo também teremos atividade, no dia 19, vai ser um final de semana cheio, não é isso? Das 9 às 12 horas nós vamos falar despertar da criatividade e da genialidade. Aí você vai ver como que você pode ter a criatividade no seu estado de ser, como que a ideia pode ser uma constante na sua vida, a inovação, os lampejos assim de consciência, como despertar a criatividade e a genialidade das 9 até as 12 horas no domingo, dia 18, desculpe, dia 19, não é isso? Domingo, dia 19. Então essas são atividades na Consciência Cósmica. Onde fica a Consciência Cósmica? Na Rua Alberto de Oliveira, 72. Estação Brigadeiro do metrô. Sai da Paulista, desce a Brigadeiro, aí primeira esquina tem Imaculada Conceição, já logo grudado tem o Extra, aí você vira no Extra e entra a primeira esquerda. Então saindo da Paulista, descendo a Brigadeiro, segunda rua direita, primeira esquerda, é uma rua sem saída, telefone 3287-7022. Liga agora, 3287-7022, Consciência Cósmica. E para São Tomé também, se você quiser ainda inscrições, tem vagas, ligue também no mesmo telefone, 3287-7022, sairemos no dia 30 à noite e voltaremos no dia 3, domingo, tá certo? Aproveitando o feriado de 1º de maio, né? E nós temos uma atividade importante também no Espaço Amigo, né? Que é o espaço do Ismael Ramos. Ele está fazendo limpeza energética com o mentor Pena Branca, não é isso? E é muito interessante, se você quiser se livrar, por exemplo, de sensações horríveis, de tristeza, melancolia, depressão, esse mal-estar, então ligue lá, ligue agora, ligue lá e marque a sua hora para esse trabalho pessoal, não é? De preferência ele com roupas brancas, não é isso? Então ligue no 2685-0565, 2685-0565, não é? E tome informações. E o Espaço Vida e Harmonia fica na Rua Antônio Fortunato 49, estação Patriarca do metrô, atrás da fábrica Panko, né? Então 2685-0565, né? E também quero convidar você para a nossa viagem internacional. Iremos nos locais onde viveu Jesus, onde ele foi iniciado como dos 12 anos até os 37 anos, no local onde tem um túmulo dele, num bairro muçulmano que fica em Srinagar. Srinagar é o chakra do planeta que comanda todo o processo, é o ponto de Maitreya, é o ponto de Akidorji, é o ponto de Akidorji no comando do ciclo evolucional e que vai promover todas as mudanças até o ano de 2013, como a gente sempre fala. É um lugar fantástico. Iremos no lugar onde Jesus realmente foi iniciado nos mistérios maiores, da linha dos Brahmacharyas, da linha do menino Jaluka, do mestre Issa, de Youssef Al-Hassan, que representa a mesma figura, aquele que fazia milagres, que ressuscitava, e para onde de Jesus, que não morreu na cruz, foi levado e morreu com mais de 100 anos nessa mesma região. Vai ser uma viagem cheia de cultura, fantástica, maravilhosa, com todos os mistérios crísticos e mistérios da antiga Índia, da Índia tradicional. Sairemos no dia 28 de setembro e retornaremos dia 13 de outubro, mas você precisa já fazer a sua inscrição a partir de agora para as reservas, porque elas têm que ser bastante antecipadas. Iremos de Paris para Nova Delhi, depois para Srinagar, Leh Ladakh, a terra de Maitreya, e ali então experiências incríveis, vivências, canalizações, tudo isso vai ser feito nessa viagem. Depois iremos para outras cidades como Agra, onde tem o Taj Mahal, para Yansi, para Orsha, para Khajuraho, onde fica o Kama Sutra, e depois iremos também para o Nepal, para Katmandu, a cidade mágica, a terra de Buda, onde tem as montanhas, o Everest e 8 montanhas com mais de 8.000 metros. É tudo por avião, é uma viagem muito interessante, sem desgastes, e vai ser muito rendosa, muito interessante, não é? Com bastante
consciência, com bastante vivência, com bastante experiência, com bastantes canalizações e principalmente adentrando nos mistérios maiores de Jesus e adentrando nos mistérios maiores Aryavartas e nos mistérios de Maitreya, de Akidorji e de Akigorji e no chakra que comanda toda a evolução planetária e que vai criar tudo que tem aí de bem e de mal até o ano de 2013 e posteriormente também. Então, informações, ligue na Abatur, anote o telefone, Abatur, prefixo 11 São Paulo, 3258-1100, 3258-1100, 3258-1100, a Abatur. E também quero convidar você para as minhas atividades. Eu dou palestras, workshops, assim, empresas de todos os tipos, todas as categorias, com temas muito interessantes, falando de motivação, de inteligência emocional, de tipos, adequação de tipos humanos às suas funções, também sobre a situação atual do valor, a situação econômica atual, o que fazer, como agir, como ter maior valor pessoal, profissional e também cursos dirigidos a aperfeiçoamentos, a potencializações, a criatividade para a publicidade. Realmente é muito interessante. São cursos que eu mando por folhetos para você, então é só você ligar para mim para essa finalidade. Anote o telefone, é 11 9648-7022, 9648-7022, ou mande um e-mail para adequar@uol.com.br, né? E ali você vai ter toda a informação. Logo mais umas semanas, eu vou liberar um site completo com todas essas informações também, né? Mas eu vou divulgar depois. E se você também quiser CDs de cursos, palestras que eu tenho, são mais de 800 temas que eu tenho, é só você também DVDs, a gente está inserindo no processo, então mande um e-mail para mim, para cd@mistérios-revelados.com. Não tem BR e o tracinho é hífen, cd@mistérios-revelados.com. E se você não tem computador, quer mandar uma carta, escreva, solicite informações, eu mando tudo pelo correio. Caixa Postal 74951, Caixa Postal 74951, CEP 012-15-970, 012-15-970, São Paulo, SP. Então, estes são os avisos que eu queria dar. E o Donizete, no comando técnico, já disponibilizou o telefone 3016-1766, 1767, 768, para você ligar, fazer perguntas sobre fenômeno UFO ou sobre coisas relacionadas. E já temos ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? É o Júlio. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, professor? Você fala de onde? Eu falo aqui da Zona Leste de São Paulo. Zona Leste. E a sua pergunta, Júlio? Alô? É a sua pergunta, Júlio? Oi, desculpa. É o professor. O senhor está me ouvindo? Sim, pode falar. O telefone parece que está meio complicado. Não, pode falar, pode falar. Assim, eu tenho uma dúvida. Eu já estudo assim, os conhecimentos esotéricos há alguns anos, né? Uhum. Eu sou iniciado em reiki, em magia, algumas coisas assim, né, da linha esotérica, né? Tenho muito interesse no assunto, tudo, sou praticante, mas assim, eu tenho sempre aquela sede do conhecimento, né? E assim, ocasionalmente uma pessoa, um amigo me convidou para entrar na maçonaria. Sim. Eu tenho estudado bastante sobre maçonaria, mas eu estudo em livros, revistas, em lugares assim de fora, né? Sim. E sempre dizem que lá dentro é outra coisa, que são segredos que não são revelados, tal, mas é aquela coisa, sempre tem aquela verdade de que a maçonaria ela não aceita curiosos. Sim. Agora, como conciliar? Se lá os de dentro não nos dão as informações que a gente gostaria de ter, né? E para dizer por que eu entraria na maçonaria, sendo que eu conheço ela somente de fora, né? Como Sim. que eu posso saber se é o meu intuito, a minha necessidade de estar entrando na maçonaria, porque a não ser a curiosidade que eu tenho. Ok. Né? Então eu gostaria que o senhor desse uma pincelada, assim, então vou explicar. Uma explicação sobre a maçonaria em geral, o que eu posso esperar dela, o que isso vai trazer para a minha vida, sendo que eles próprios não respondem. O próprio que me convidou não responde. Não, ele não responde. Eu vou dizer por quê. Então, um grande abraço. Fala então no ar? Eu falo, um grande abraço. Eu agradeço, um grande abraço aí para o senhor, viu, professor? Igualmente, um grande abraço. Tchau, tchau. Bom, tudo está ligado ao oculto, não é isso? E o oculto é desconhecido.
E enquanto é oculto e é desconhecido, ninguém conhece. Então, como é que você vai conhecer o oculto? Procurando o oculto para conhecê-lo, não é? Então, o desconhecido é infinitamente maior do que o conhecido. Então, a maçonaria, ela é oculta, não é isso? Ou seja, ela é desconhecida, porque ele é um processo de iniciação hermética, ligado à fraternidade humana e ao aperfeiçoamento do ser humano, usando padrões de um homem perfeito, que é João Batista. Porque o próprio Jesus disse que nunca existiu um homem tão perfeito quanto João Batista. E ele também era homem perfeito, como Urqueme também era, não é isso? Só que João Batista era humano, homem perfeito humano. Jesus era humano também, mas ele recebia, ele ficava brilhante, ele ficava lustrado, ele ficava iluminado, ele ficava transfigurado quando ele recebia, vamos dizer, a consciência angélica. E Urqueme também era humano, perfeito, ficava transfigurado também quando recebia a consciência angélica e quando recebia também a consciência de semideus, porque ele representa o sexto Jesus. O que morreu na cruz é o quinto Jesus e o João Batista é o quarto Jesus, não é isso? Então a maçonaria, ela é oculta exatamente por isso. Ela só vai deixar de ser oculta se você buscar o ocultismo, se você buscar o conhecimento dela. Então ela não vai te liberar, porque você que tem que ir atrás do oculto. Porque quando você entrar dentro do oculto, ele deixa de ser oculto e passa a ser conhecido. Então você vai conhecer a maçonaria somente entrando dentro dela, como qualquer coisa do ocultismo, como qualquer coisa da iniciação, como qualquer coisa desconhecida. Você só vai aprender não pelas escolas, não pelo que está escrito em livros, mas quando você vivenciar a realidade da maçonaria, a realidade do ocultismo, a realidade da iniciação. E só tem uma maneira, é você entrar dentro. E entrando dentro, você está entrando dentro do oculto. Ele deixa de ser oculto para você. E gradativamente ele vai abrindo todo o processo. Mas a maçonaria, ela é associada a ritos. Então, são reuniões periódicas que são feitas dentro de lojas, que variam aí de um número mínimo até um número máximo, é em torno de 60 pessoas, tem loja até com 100. Existem muitas potências que são organizações maçônicas, como a GOB, o Grande Oriente do Brasil, a GLESP, grandes lojas do estado de São Paulo, e outras potências. Existe maçonaria feminina, só de mulher, existe maçonaria mista de homem e de mulher, que não é aceita pela maçonaria geral, a maçonaria universal, que ela é masculina, e existe a maçonaria tipicamente masculina, que são as maiores lojas, chamada de grandes lojas. Então, é uma instituição, através de lojas, onde são feitos trabalhos em grupos. E dentro desse trabalho em grupo, existe uma fraternidade. O que é a fraternidade? Vem de frater, que é irmão, então é uma irmandade. Então a maçonaria é uma irmandade. Então eles se vestem igual, usam aquela roupa preta, algumas com gravatas azuis, outras com gravatas amarelas, tem todo um instrumental de magia também, usa a espada como instrumental de magia, a feminina usa a correta, ela usa a bagueta. Então a gente tem todo um processo, né, de iniciação. Existem os ritos, que são os ritos de várias potências. Então existe, por exemplo, o rito Kadosh, o escocês antigo e aceito, né? Existe o rito York, existe o rito gnóstico e tantos outros ritos dentro da maçonaria. Mas existem os landmarks, que são regras para que a pessoa se torne um padrão de exemplo de vida. São espécie de mandamentos maçônicos, que são similares aos decálogos de Moisés, mas são muito mais abrangentes dentro da fraternidade maçônica. Então, você entra na maçonaria, então você vai ter uma fraternidade. Você vai entrar dentro do oculto para deixar de ser oculto para você. E ali dentro existem 3 graus, que é o aprendiz, que é o grau básico, onde você começa a conhecer as bases da maçonaria. Existe um segundo nível, que é o companheiro, que é um segundo grau. Existe o terceiro, que é o de mestre, que são só 3 graus que a maçonaria tem, né? E quem é mestre, ele pode ser o venerável ou o grão-mestre de uma loja. Mas existem os graus filosóficos. Os graus filosóficos que vão até 33 graus. E, por exemplo, Obama, ele pertence à maçonaria AL, que é uma maçonaria que só tem negros, e ele é maçom.
Então, ele tem 32 graus, ele pertence ao 32º grau, o Obama, né, o presidente dos Estados Unidos. E como nós tivemos muitos presidentes maçons, muitos deputados federais, muitas pessoas de significância, então o objetivo é trabalhar a estrutura social, a estrutura humana. Então a maçonaria é isso, você só vai saber, ninguém vai te falar. Por quê? Porque é oculto. Então, para saber o que é oculto, você tem que buscar o oculto. E buscando o oculto, aí você vai saber, então, o que está no oculto, que passa a ser conhecido. E ela passa a ser conhecida. Por isso que ela não é divulgada. Porque se ela é divulgada, ela deixa de ser oculta. Isso é evidente, né? Isso é até lógico. Então, não é questão. Por exemplo, determinados pastores, determinados religiosos, dizem que é coisa do demônio, do capeta, de Satanás, de Beelzebu. Mas isso tudo é mentira, isso tudo é falsidade, né? Porque existiram papas que foram maçons, como existem também religiosos maçons, padres maçons. A maçonaria, ela agrega qualquer pessoa. O que importa é pertencer a uma fraternidade, e essa fraternidade, ela existe. Então a fraternidade, alguém que gosta de você como irmão, sente você uma pessoa de valor, ele oferece convite para você ingressar. Mas você tem que ingressar. E aí então você vai passar por testes, né? Isso são testes que ocorrem lá dentro. E à medida que você vai passando pelos testes, você vai sendo iniciado. E os 33 graus da maçonaria correspondem a um grande mito, que chama mito de Irã Abif. Então o que era Irã Abif? Irã Abif foi aquele que Irão, que era o rei, né, na época do Líbano, onde ficava o Líbano antigamente, e que cedeu esse arquiteto chamado Irã Abif. Então por isso que a maçonaria está ligada ao grande arquiteto do universo. E o arquiteto deles, padrão, é Irã Abif, que criou o Templo de Salomão. Então a loja maçônica era uma réplica do Templo de Salomão. Então o Templo de Salomão e a loja maçônica é exatamente igual, não tem diferença, só que ela é compactada e amoldada a um prédio, né, vamos dizer, a uma instituição, né, isso. Não ao espiritual. E dentro do espiritual, os ritos maçônicos são os ritos, né, sagrados. Então sempre abre com ritos sagrados, que só o maçom participa, e quando tem reunião aberta, onde tem estranhos na loja, então eles só entram depois desta abertura. Então toda a maçonaria está baseada no mito de Irã Abif, que é um mito que eu já falei várias vezes aqui na rádio e que eu prometo voltar a falar, não é? Ligado a 3 irmãos, daí vem o Jubela, Jubelos e Jubelum, e é o Templo de Salomão, e que mataram, esses 3 mataram então esta figura que é Irã Abif. Então Irã Abif representa o cerne da maçonaria, e o mito de Irã Abif é o próprio mito da maçonaria, é o mito oculto da maçonaria. E os 33 graus filosóficos são variações, são aperfeiçoamentos, são detalhes dentro desse mito que a gente chama de mito de Irã Abif. O que quer dizer mito? Mito quer dizer o culto. Então a maçonaria é mito, é o culto. E mitologia, o que é? É o culto. Então ela está ligada à mitologia. Porque mito é oculto, logia é conhecimento oculto. Como é que você vai entrar dentro da mitologia? Você lê livros de mitologia, mas você não vai entender a mitologia, porque existe o lado oculto de cada mito. Você só vai entender mitologia se você entrar dentro do lado oculto. É como os 12 trabalhos de Hércules. Então você vê que são trabalhos diferentes. Mas o que é o culto dentro dos 12 trabalhos de Hércules? São os 12 signos do zodíaco. Né? São os 12 tipos de pessoas, os 12 temperamentos humanos, e assim vai. Então, só tem uma maneira, é adentrando. E é uma questão de ver. E é um confrontamento, né, com a sua realidade. É um confrontamento com o bode de Mendes, confrontamento com o arcano 15, que representa a figura da esfinge em transformação. Então, tudo que tem a maçonaria, ela está ligada aos mistérios menores e aos mistérios maiores. Então, eles estudam muito o hermetismo, eles estudam muito a Kabbalah, mas infelizmente ainda falta o aspecto feminino dentro da maçonaria para inserir o tarô, porque não adianta estudar somente as 10 sefirotes ou sefiras, da árvore sefirotal, se não fazer a conexão das 10 sefiras, ou anciãs dos conhecimentos, com os 22 caminhos, que são os 22 arcanos. Então falta isso.
Então a maçonaria, pouco a pouco, para e passo, ela vai ser mista. Isto é uma necessidade de lei. Mas existem regras, e são regras internacionais difíceis de serem quebradas. Estas regras maçônicas são chamadas de landmarks. E existem alguns que quebram esses landmarks, mas existe o comando geral mundial de todas as maçonarias. Esse comando fica na Inglaterra hoje, né? E ele é móvel, mas hoje está na Inglaterra. Então é um comando assim muito interessante da maçonaria internacional. Existe toda uma estrutura de poder, é uma estrutura ligada à humanidade, à marcha das civilizações, à formação de uma sociedade e ao homem perfeito. E para tal, existe o aspecto externo da maçonaria. E que são os aspectos externos? São as mulheres e os maçons que vão ser escolhidos, que entram nesse aspecto externo. Aqueles que levam jeito, vamos dizer. Então as cunhadas, que são as mulheres dos maçons, cada maçom encara como cunhada, não é isso? Porque ele é irmão dele, é fraterno, fraternidade, é irmão, então ela é cunhada. Então elas são as cunhadas. E os filhos também têm uma atenção especial. Então existe um envolvimento muito importante da família com a maçonaria. Tanto é que existem entrevistas da própria mulher para um homem adentrar na maçonaria, a não ser que ele seja separado ou tenha outras estruturas aí, nada impede. Ele não pode ter defeitos físicos para não poder operar sinais, porque existem os sinais. Esses sinais, eles são réplicas dos mesmos sinais de Irã Bif, na época da construção do templo, para identificar aprendiz, identificar companheiro, identificar mestre, identificar graus. Então tudo isso são sinais, e aí a gente tem todo esse processo. E a face externa da maçonaria é o Rotary, que você conhece, né? Então você tem o Lions, que é a face externa, e outras organizações. Então eles têm um trabalho social também. Eles se revezam em atividades sociais, participam das atividades sociais, e aqueles destaques do Lion, do Rotary e de outras associações que eles mantêm, por exemplo, eles cuidam de crianças, cuidam de velhinhos, cuidam de doentes que são faces externas. E esses são chamados para buscarem o aperfeiçoamento. Então a maçonaria, fechando, ela é um processo de autoaperfeiçoamento e um processo de autoconhecimento, desenvolvimento de dons, faculdades e potencialidades e de fraternidade, onde busca-se ser homem perfeito. Mas como é difícil ser homem perfeito, nem todo maçom é. Então nem todos que estão na maçonaria são realmente maçons. E nem todos os maçons que são realmente maçons, espiritualmente falando, estão na maçonaria. Nem todos que estão são, nem todos que são estão. Essa que é a grande verdade. E aí vem todo um processo de iniciação. Só tem uma maneira, Júlio. Quer saber o que é maçonaria? É entrar. Não tem. Porque senão você não sabe o que é o culto. Porque ela é o culto. O culto não pode ser divulgado. Eu, por exemplo, faço uma interface. Eu falo da maçonaria, falo dos mitos. Como eu falei agora, abri muito sobre a maçonaria dentro de princípios, mas os grandes segredos maçons, né, isso eu não vou nunca passar. Isso não pode passar. Mas falar do mito pode, porque o mito existe. E esse mito, ele é mito. Então ele tem que tornar realidade agora, quando você entra no cultismo. E aí tem 3 níveis de iniciação maçônica. Aquela que você aprende na vida, apanhando na vida, na grande professora chamada Vida, e na escola que chama Escola da Vida, que é onde todo mundo está se iniciando aos trancos e barrancos, ora aqui, ora acolá, nesse ou naquele processo. Existe a maçonaria simbólica, através dos símbolos dentro da própria maçonaria. Existe a maçonaria real, quando você adentra dentro dos símbolos. É isso que eu podia falar de uma maneira sintética. E vou trazer esse mito. Me liga na sexta-feira, né, porque vocês que fazem o programa, e pede para falar do mito a hora que você quiser, em qualquer programa, eu te falo do mito também. De ponta a ponta, o mito de Irã Bif. E os 33 graus são variações desse mesmo mito, que é o mito da maçonaria. Bom, o nosso programa chegou ao final. Estarei de segunda a sábado com uma série incrível. Estou falando da raiva. Olha, ouço esse programa às 4:30 da manhã. Mistérios Revelados. É fantástico. Falando tudo sobre a raiva, os problemas que tem a raiva. Realmente é fantástico. Sexta-feira que vem, 21 horas, estarei aqui. Sábado que vem, às 13 horas. E amanhã, reprise desse programa, às 5 horas da manhã. Então, CDs é o CD... @mistérios-revelados.com, carta Caixa Postal 74951, CEP 01215-970, e atividades na Consciência Cósmica,
Vai ser fantástico hoje e amanhã. Ligue e tome informações no 3287-7022. Obrigado, Donizete. Obrigado a você, Júlio, que ligou, mas a sua pergunta pegou todas. Agradeço a você que tentou ligar e não conseguiu. Um abraço no coração. Para quem está indo rumo ao feriado prolongado, também tenha boas experiências e estarei com vocês em nossa programação normal. Tchau, gente.